Bom, beleza, Rodrigo. E qual que é o seu jeito, então, que você está falando que é muito bom? Eu faço simulados. E quando eu falo simulado igualzinho vai ser tua prova, tá? Não importa que prova você vai fazer. Ah, é a prova do Revalida. Ah, é a prova da OAB. Ah, é a prova de um concurso. Você vai buscar as últimas provas, de preferência da mesma banca, de preferência do mesmo estado que você vai fazer, se tiver essas variações, e vai imprimir essa prova e vai tentar simular as mesmas condições de temperatura e pressão. Nunca vai dar para ser exatamente as mesmas, mas você vai tentar simular as mesmas, tá? Se você puder pegar no dia do seu simulado, pegar a prova impressa, pegar o seu carro, ir até uma biblioteca da sua cidade, dirigir até lá, marcar um horário para você chegar, tem que chegar às 3 em ponto lá, tem que começar a estar sentado fazendo minha prova às 3 em ponto. Esse é um desafio, organização, para chegar até a prova, tá? Tudo isso é uma simulação. Putz, peguei muito trânsito, fiquei nervoso, cheguei para fazer uma prova nervoso. Ótimo, tá? É simulado, eu quero simular todas as sensações que você vai ter. Então, a resolução de questões, para mim, ela é uma forma de você simular as condições de temperatura e pressão que a prova vai ter, para você ter tempo de prova, tá? Porque fazer uma questão, 100 questões em 5 horas é uma coisa, fazer 80 questões em 3 horas é outra. Responder 30 questões discursivas em 2 horas, você precisa se conhecer, entender qual é a tua velocidade. Concorda que é bem diferente você fazer 10 questões e depois estudar? Tá? Se você tiver tempo para fazer tudo, faça tudo. É válido, claro que é válido. Só que se você não tem tempo para fazer tudo, eu acredito que o simulado seja a melhor forma de você estudar, tá? Eu também tenho um vídeo muito polêmico, muita gente que está aí até me viu por conta desse vídeo, que chama Não Estude, Para Estudar por Questões, que eu explico justamente essa diferença aqui. O simulado você pode fazer, e aí eu recomendo isso para meus alunos, uma vez por semana pelo menos, tá? O Robin... Opa, saiu aqui. Eu até fugiu o nome do cara aqui que apagou ali na frente. O Tony Robbins, lembrei. O Tony Robbins, ele tem uma parte do livro dele, tá? Pra quem não conhece o Tony Robbins, ele é um dos caras mais fantásticos, assim, no termos de coaching. Pra você ter ideia, ele cobra mais de R$1 milhão cada sessão dele de coaching. E ele é coach do Barack Obama e dos caras muito grandes. O que ele fala? Que quando ele estava aprendendo a se comunicar e a falar em público, as pessoas que estavam fazendo isso com ele, que faziam curso junto com ele, os amigos dele queriam dar palestras, assim como ele, eles esperavam o dia da palestra para poder falar em público. Então eles tinham 2, 3 oportunidades durante um ano para fazer isso. E ele começou a perceber que isso não era muito, era pouco. E é exatamente a mesma coisa que o concurseiro passa. Às vezes o concurseiro, e aí você entende, o cara que está prestando OAB, revalida, o que for, tá? Ele nunca fez uma prova de concurso na vida. A primeira vai ser lá no jogo, ele nunca treinou. Como vai ser o jogo? Ele só fez aquelas questõezinhas depois. E ele chega para jogar e ele percebe que não dá tempo de responder 100 questões em 5 horas. Ele percebe que dá um frio na barriga quando você entra para fazer questão. Ele percebe que às vezes o ar do lugar está muito gelado. Ele percebe que às vezes está tocando uma banda do lado de fora, do colégio dele, naquele que ele está prestando prova. E eu já fiz prova assim, com uma banda tocando do lado de fora. E aí, o que você faz? Você tem que fazer a prova, só que você nunca treinou. Então você não está acostumado. O que o Tony Robbins fez? E essa sacada eu trouxe do Tony Robbins. Ele falou o seguinte, peraí, se eu fizer uma palestra por mês, de graça em qualquer lugar, eu vou ter 12 oportunidades de fazer isso, enquanto os meus concorrentes estão fazendo 3. Então eu vou ficar muito melhor que eles, muito mais rápido. Porque para eles me pegarem, eles vão precisar ali de no mínimo 4 anos, fazendo palestras. E então eu vou ficar melhor que eles, eu vou ganhar 4 anos em um. E aí ele pensou, e se eu fizer toda semana? E aí a conta fica uma conta astronômica, Se eu fizer toda semana uma apresentação pública, uma live como essa aqui do Instagram, por exemplo, eu estou me treinando a falar em público mais e mais e vou ficar cada vez melhor. Porque tudo que pode acontecer vai acontecer comigo. Talvez em 3 meses eu já tenha uma experiência ali de 4, 5 anos. E aí eu pensei o seguinte, por que não trazer isso para o concurso público? E foi assim que eu montei esse sistema, tá? Resolução de questões para mim é simulado. Você vai fazer um simulado por final de semana. Rodrigo, mas e se acabarem as minhas questões, os concursos que eu tenho? Você vai buscar outro concurso parecido com o seu, não importa. Você vai inventar questões, você vai pegar questões aí aleatórias. Tem site que é concurso, que monta simulados aleatórios, mas sempre começa com simulados mais próximos do real. Quando eu falo isso, eu estou falando de gabarito, tá? Passar no gabarito as questões.